Estamos nesse momento de quarentena e eu nesse vazio, minha gente. Os meus amigos de Papo de Segunda não estão aqui, estão todos de home office. João Vicente e Francisco Bosco aqui no Rio de Janeiro. Olha eles ali, bonititos. Emicida lá de São Paulo e correspondente internacional que temos hoje, Guga Chakra, diretamente de Nova York, desfilando seus cabelos despenteados, sensação desse momento. Que coisa boa. Aqui no estúdio eu tô praticamente sozinho. Tudo monitorado por robô. Não tem maquiagem, não tem maquiador, não tem figurinista, a gente está aqui sem praticamente equipe, estamos obedecendo aí à OMS, Organização Mundial da Saúde, que quando ela manda, obedece quem tem juízo. E eu vou começar falando agora já com ele, porque na cobertura dessa pandemia ele está lá em Nova York, enfim, agora virou o epicentro de tudo, né? Mas ele fazendo uma conexão no Manhattan Connection, ele não conseguiu conter as lágrimas. Vamos ver esse trechinho. Antes de eu dar oi, eu quero só que o público veja esse trechinho, como foi esse momento. Bota aí. É assim, virou isso, e eu acho que essa semana vai se agravar muito. Eu acho que vai ter o chamado lockdown. Eu acho que, se não for essa semana, é na outra semana, mas vai ter o confinamento. É muito triste isso tudo que a gente tá. Tava até falando com o Caio fora do ar, dá até vontade de chorar, mas... Tem que ter chorar? Tem que ter um pouco de extravasão. Fica firme, querido. Fica firme. O negócio vai melhorar. Não pode ser piorar. Guga, isso foi no primeiro dia. Como é que você está hoje, depois de 3 semanas? Olá, boa noite. E como é que tá tudo isso acontecendo aí com você? Boa noite, Porchat, boa noite a todos. Uma honra participar com vocês do Papo de Segunda. Aquilo foi há 15 dias que ocorreu. Eu estava ali com a equipe do Manhattan Connection, com o Caio, com o Lucas, e foi um momento que acabou, Porchat. Foi aquele momento assim, até a sexta-feira, dia 13 de março, Nova York ainda estava relativamente normal. Lembra, eu fui nadar naquele dia, eu nado todo dia, consegui ir nadar, saí de lá, trabalhei normalmente, estava indo ainda para o estúdio da Globo todos os dias, entramos no ar no Manhattan Connection, mas naquele momento a gente sabia que nosso futuro caminhava para ser não necessariamente tão grave como da Itália, como da Espanha, mas que seria inevitável ocorrer o chamado lockdown, e foi o que ocorreu. Na segunda, terça-feira, já estavam fechando os restaurantes, já estavam fechando tudo, todo mundo começou a parar de sair de casa, ainda teve mais uma semana, fechou mesmo há uns 8, 9 dias, mais ou menos, na sexta-feira, não essa agora, a anterior, e mudou completamente, é muito estranho, porque naquele momento caiu a ficha para mim, como deve ter caído para vocês, que o Brasil vocês estão no meu passado, vocês estão no passado em relação aqui. É isso mesmo, a gente tá no passado, o que você percebe daí é que a gente tá... No passado, tanto que quando eu falei aquilo, as pessoas até no Brasil tinham muita tranquilidade ainda, as pessoas não imaginavam que fosse ser de repente, é tudo muito de repente, como foi na Itália. A gente começou a ouvir as primeiras mortes na Itália, ali depois do Carnaval, e aí o pessoal ainda tinha de esquiar no Carnaval na Itália, voltando infectado para o Brasil. Aqui começou antes do que o Brasil, e aquela sensação estranha pra caramba, que você tá literalmente no filme, aquele momento que tem a quebra, né, que a quebra aqui foi literalmente no dia 13 e 14 de março, que mudou. Vocês tiveram um pouco depois essa quebra, que você não pode mais ir à praia, as pessoas estão ficando em casa aí no Rio de Janeiro, foi o que aconteceu em Nova York. Agora está num momento que já é mais grave, porque agora é o momento aqui em Nova York que estão morrendo as pessoas, morrendo numa quantidade grande, mais de 100 pessoas todos os dias morrem em Nova York. Já morreu mais pessoas nos últimos 5, 6 dias em Nova York do que assassinadas em todo o ano de 2019, na cidade de Nova York. Daqui a pouco, nas 2 semanas, vai ter mais, uma semana talvez, já tenha mais mortes em Nova York do que teve no 11 de setembro. O número de chamadas para o 911, que é o número de emergência nos Estados Unidos, atualmente é o mesmo do dia 11 de setembro, só que é o mesmo todos os dias. Vocês devem ter visto as imagens do navio hospital chegando pelo rio Hudson, quer dizer, aquela imagem com Nova York atrás, chegando no navio hospital, as tendas sendo montadas no Central Park, está tudo fechado na cidade, e inevitavelmente esse será o futuro de vocês. Talvez não chegue o navio hospital, enfim, vai ser num cenário diferente, Brasil diferente, mas será inevitável que essas mortes em larga escala chegarão no Brasil, e é inevitável que em Nova York as mortes cresçam e muito nas próximas 2 semanas, e a gente vire não tão grave quanto a Lombardia, mas talvez como Madrid. Que loucura.
Eu tava nos Estados Unidos, eu tava em Los Angeles até o dia 1º de março. Tava estudando, fazendo um curso, eu tava com a minha mulher e eu voltei antes, porque eu precisava gravar o papo, eu precisava gravar o Que História é Essa, Porchat. Minha mulher ficou até o dia 14. Ela veio embora no dia 14. E eu lembro que quando eu saí no dia 1º de março, ainda era uma coisa muito... o corona, puxa vida, tá grave, mas será que vai chegar? No dia 14 de março, ela já estava no aeroporto desesperada, porque o voo da mãe atrasou, o Trump falou que talvez fosse fechar o aeroporto, elas vinham em voo separado, ela falou, minha mãe vai ficar no aeroporto, não vai conseguir vir. Ela já chegou num clima de meio desespero aqui e já chegou falando, precisamos ficar na quarentena, porque talvez eu tenha me contaminado. E aí foi ali que eu me dei conta, quando ela veio nesse fim de tudo, que eu me dei conta de a coisa tá ficando pesada. E você estava se dando conta naquele momento, foi ali, né, aquele choro. Hoje o seu sentimento é qual? O que você está sentindo agora? Olha, agora essas imagens de hoje foram muito fortes do navio hospital e das tendas no Central Park, quer dizer, você vê que você está numa situação trágica. A sensação agora é de medo, porque não pode ficar contaminado nesse momento. Se você pegar a Covid-19 agora e for para a situação mais grave, para o estado mais severo e necessite hospitalização e necessite ser entubado, possivelmente em 1 ou 2 semanas, segundo o Bill de Blasio, o governador Andrew Cuomo, talvez não haja UTIs e respiradores suficientes para todas as pessoas que estejam infectadas. E mais grave aqui em Nova York, você vai para o hospital, você não vê mais seus familiares. Quer dizer, tem até história trágica lá do menino que estava com a mãe, deram um tchau para o pai em New Jersey. Daí. E o pai entrou e você não vê mais, porque você não pode ir lá visitar. Você não pode ficar na cama ao lado. Você dá tchau quando for internado. E aí você fica ali. A pessoa que está lá também não tem ninguém ao lado. Então, esse momento é um momento de medo, é um momento que você não pode sair mesmo. Você não tem refúgio. Não é uma situação de guerra, que a pessoa está lá, está cobrindo os conflitos, mas tem várias áreas que são mais calmas. No limite, você vai embora e você vai chegar a um lugar que você vai estar a salvo. Cobrir o terremoto no Haiti, por exemplo, você cruzava para a República Dominicana, estava tranquilo. Quer dizer, bastava dirigir 1 hora, você estava a salvo. Essa não é a sensação. Ninguém está salvo. Eu não estou, vocês não estão, a gente não sabe como, cada caso é um caso, cada pessoa reage de uma forma, embora a maioria sejam pessoas mais idosas, mas além de poderem ser nossos pais, nossos avós, mas nós também podemos ter uma versão severa dessa gripe. Então, o ideal é conseguir resistir pelo menos durante esse pico, e o pico aqui será ao longo do mês de abril e entrando maio. No Brasil começa depois e, obviamente, também dura um pouco mais. Fábio, eu tô há 3 semanas sem sair de casa, né, por certos privilégios eu tive a possibilidade de ficar em casa, muita gente não tem essa possibilidade. Para mim, a angústia tem sido altos e baixos, até porque me dá uma certa sensação de que não é nada comigo, do que pode acontecer comigo, mas muito do que está acontecendo com o mundo. E uma pena muito grande disso que o Guga falou, a gente está no passado, e eu sinto de alguma forma que a gente perdeu a chance de estar na frente, com um posicionamento, para mim, assustador e irresponsável do presidente da República, que minimiza uma situação trágica que está muito clara. A gente tem imagens da Itália, a gente tem imagens de Nova York, essas imagens muito, muito agudas, né, que são as que o Guga narrou aí do Central Park com o hospital de Campana e tal. Então, assim, me dá muito, muito, muito medo de ver ainda gente na rua, de ver gente andando por aí achando que quarentena é férias. É muito grave. A gente tem hoje no Sírio-Libanês, o hospital de São Paulo, que é um hospital particular, mais de 100 médicos com corona que estavam tratando das pessoas, 50 médicos internados, 20 entubados. É uma situação gravíssima de guerra. Assim, há muito tempo no programa eu venho evitado falar Bolsonaro por respeito às pessoas que votaram nele.
por respeito à nossa audiência, mas depois desse depoimento, do jeito que ele está tratando, eu tenho que te dizer, este homem é um irresponsável, é um homem despreparado, que está fazendo uma baderna, e ele é inclusive desautorizado pelo próprio ministro da Saúde dele, ainda constrangido com tudo que está acontecendo, e eu peço que as pessoas não ouçam esse homem, por favor. A gente está falando de luto e tudo isso, o corona, o que está acontecendo no Brasil, como o presidente, líder e chefe da nação está reagindo a isso, deixa a sensação de impotência ainda maior, Francisco? Fábio, eu queria recuperar uma palavra que o João usou, que é, para mim, uma palavra muito definidora do que a gente sente nesse momento, que é a angústia. Eu acho que a angústia é o principal afeto coletivo nesse momento. Na tradição filosófica e psicanalítica, existe uma diferença entre angústia e medo. O medo é o afeto que a gente tem quando a gente teme alguma coisa específica que a gente receia que vai acontecer. Então, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de, sei lá, morar em outro país. O medo tem sempre um objeto. A angústia é o medo que não tem objeto. A angústia é justamente esse afeto diante do indefinido, da iminência de alguma coisa que, entretanto, a gente não sabe bem o que é. E então existe uma relação entre o afeto da angústia e as características dessa epidemia. Porque a gente não sabe, o vírus é invisível, a gente não tem exatamente como... É quase que impossível se proteger totalmente dele. É por isso que ele é diferente, por exemplo. Pois é, por isso que ele é diferente, por exemplo, de outras doenças que são até mais letais, como a dengue, a zika, por exemplo, mas que você pode combater combatendo o mosquito, a sua proliferação, ou, como diz o presidente Bolsonaro, acidente de carro mata mais. Sim, mas acidente de carro você pode dirigir com prudência. O vírus é uma ameaça invisível e que nos coloca numa situação também muito indefinida. A gente está distante das pessoas, a gente está experimentando um vazio, e como o Guga falou, é um vazio mundial. Não tem para onde correr, não tem um lugar que você possa imaginar e que funcione como uma âncora para a gente ter esperança. E nenhum país até agora saiu completamente do processo. A gente não sabe quando vai passar, a gente não sabe se vai passar, a gente não sabe para onde voltaremos quando passar. Eu acho que vai passar, mas a gente não tem nem exatamente assim a certeza de que vai ter uma normalidade depois. Então essa indefinição geral é a característica da angústia. A gente tem aqui, até selecionou os estágios do luto, né? Porque esse luto antecipatório acontece e está acontecendo com muita gente. O primeiro estágio, a negação, né? Esse vírus não vai afetar a gente, relaxa, isso aí vai dar tudo certo. Aí a raiva, estão me fazendo ficar em casa, me privando das minhas atividades, a barganha, tá tudo bem. Se eu me distanciar socialmente, tudo vai melhorar. Aí a tristeza, que eu não sei quando isso vai acabar. A aceitação está acontecendo, eu preciso entender então agora como proceder. E o sexto passo, que é o significado. Como elaboramos e damos sentido ao que aconteceu, que é o passo que ainda vai acontecer. Emicida, você passou por esses estágios de luto? Na verdade, eu não entrei num estágio de luto. Um momento aqui que eu tô mexendo no computador, disparou uma música no meio do Mas a gente não ouviu o seu Xvideos não, pode seguir, vai lá. Não, eu não entrei nesse estágio. A minha preocupação maior vai muito de encontro com o que o Francisco falou, né, com relação ao depois. Eu queria voltar um pouco numa coisa que o Guga falou que eu achei de uma sensibilidade tremenda, e também vai de encontro com o que o João disse. A gente, em uma situação mais obscura, quando a gente não tinha referência, por exemplo, a China poderia ter se protegido embaixo da ideia de que não podia prever o que aconteceria no seu ambiente. Isso já não é uma desculpa possível para o ambiente do Brasil. Entende? Principalmente depois do que a gente está visualizando em Nova York, na Itália e agora na Espanha. A gente está vivendo uma situação que às vezes me beira o desespero, sabe, mano? Porque
não é só o fato da gente estar trancado numa quarentena. Isso aí não é uma coisa desesperadora para mim. Graças a Deus eu vivo numa situação confortável e eu posso me organizar aqui e proteger não só a mim, mas as pessoas com quem eu me relaciono, e a gente torce, reza e busca formas. Inclusive, nas últimas 2 semanas, meu empenho maior não tem sido propiciar uma realidade de conforto. Graças a Deus, essa é a normalidade para o meu pessoal. Eu tenho tentado expandir esse pensamento de solidariedade para fazer com que a gente distribua alguma cesta básica, para fazer com que a gente atenda vários profissionais que vão perder suas fontes de renda nos próximos dias. Sabe, esse espírito de solidariedade, por mais que ele tenha sido movido por uma tragédia, é a coisa com a qual eu tenho me relacionado. Então, eu não tenho pensado muito no luto, eu tenho pensado muito que essa situação, por mais desesperadora que seja, empurrou a gente para essa reflexão sobre a importância do outro. Eu gostaria muito que nesse novo normal, pós-corona, a gente conseguisse manter, de fato, essa solidariedade, sabe, mano? Isso é a coisa na qual eu tenho pensado muito.